Você disse que está começando a mudar. Eu diria que já mudou completamente. Então, se há, infelizmente, um lado positivo nisso, é que o mundo despertou para a hipocrisia, para a condescendência que nós, que já fomos colonizados, tínhamos com o Ocidente. Aquela sensação de, certo, estamos em uma nova era, pós-colonial, todos trabalhando juntos, entendemos sua agenda liberal, vocês vão colaborar conosco. Ah, sim, vocês foram à guerra aqui e ali, mas nos disseram que era para espalhar a democracia, a liberdade e tudo mais. Ah, sim, nós acreditamos nisso. Acho que agora está claro. E como eu disse, se há um lado positivo nisso, é que o mundo despertou. Hello, everybody. This is Pascal from... Olá, pessoal. Aqui é Pascal Lotais, do Neutrality Studies, e hoje estou conversando com Chandran Nair, um empresário e estudioso malaio. Ele é o fundador do Global Institute for Tomorrow, um think tank independente com sedes em Hong Kong e Kuala Lumpur. Chandran, seja bem-vindo ao canal. Welcome to the channel. Obrigado, Pascal. Estar você. Great having you, because you're on several ones. É ótimo ter você aqui, porque você está em várias das minhas listas de e-mails, ou suas análises chegam até mim por diversos canais. Achei que poderíamos começar falando um pouco sobre como você aborda a geopolítica, já que você realmente trabalha com isso, certo? Em um nível profissional, você também tem uma empresa de consultoria e trabalha com clientes que dependem de compreender o que realmente está acontecendo. E que não estão muito interessados na forma como a mídia em geral apresenta as coisas, o que, especialmente no Ocidente neste momento, está em um nível insano. Então você poderia nos dar uma visão geral de como aborda a geopolítica? Meu interesse em geopolítica, como você chamou, é moldado pela lente da equidade e do desenvolvimento. Meu entendimento, para simplificar, é que a geopolítica atual é moldada pelos impérios do passado, as potências imperialistas de outrora e as potências hegemônicas de hoje, como os Estados Unidos e outros, tentando se apegar aos seus privilégios, que foram essencialmente acumulados ao longo dos últimos 500 anos de colonização europeia. Quero dizer, precisamos lembrar que a Europa basicamente colonizou a América do Norte, que se tornou os Estados Unidos e o Canadá, e depois a Austrália, a Nova Zelândia e assim por diante. E a geopolítica de hoje, como podemos ver, é para colocar de forma simples uma tensão entre uma pequena parte do mundo chamada de chamado Ocidente. Não fui eu quem cunhou esse termo. Foi a mídia ocidental, sabe? Sempre que querem dizer, meu Deus, precisamos ter cuidado com esses outros. Mas esses outros são, na verdade, 85% do mundo. Então temos agora uma tensão entre os impérios coloniais hegemônicos do passado, tentando manter seu poder. É assim que eu vejo. O que me interessa é como essas tensões geopolíticas, o que eu defino como o desejo de reter o poder antigo, estão afetando e criando guerras, e desestabilizando muitos países e impedindo-os de prosperar. Tarifas são um tipo de guerra, quase a última resistência dos americanos para essencialmente desestabilizar o mundo e manter o que eles acham que é seu direito. América, em primeiro lugar. É assim que eu vejo. Estou mais interessado, portanto, em como a Indonésia, com uma população de 280 milhões, talvez chegando a 350 milhões nos próximos 50 anos, vai se desenvolver. E como a geopolítica que descrevi vai impedir isso? O que precisamos é de uma geopolítica que não o impeça. Como a Índia, com a maior população do mundo, em um território que tem um terço do tamanho da China, e enfrentando as mudanças climáticas e ameaças existenciais, vai navegar por esse futuro. Se os Estados Unidos agora dizem, bem, você não é o mocinho, ou a Europa diz, você está comprando energia russa, portanto precisamos fazer isso com você. Como isso funciona? E como a África, com as terras mais férteis do mundo, vai se desenvolver e se tornar um celeiro, primeiro para si mesma, e se livrar das amarras das instituições coloniais e de outras imposições que ainda pesam tanto sobre as nações africanas e seu desenvolvimento.
E por fim, tenho interesse em geopolítica a partir do livro, do ponto de vista de descolonizar as mentes daqueles que foram colonizados. Escrevi um livro sobre isso, sobre descolonizar as mentes das elites em nossa parte do mundo, que estão totalmente confusas porque foram educadas para acreditar que existe uma ordem mundial e que essa ordem mundial é simplesmente baseada no Ocidente. Acredito que elas estão ultrapassadas. Não estamos dizendo que devemos substituir ou deslocar o Ocidente, mas sim criar uma ordem geopolítica em que haja equidade, em que 15% do mundo não ditem aos outros 85%, que aliás não são perfeitos como o mundo deve ser. Essa é uma formulação muito boa e útil. Também é interessante que você esteja dizendo que a geopolítica é basicamente o que o Ocidente faz para impedir o desenvolvimento dos outros. E como lidar com isso? Você sabe, Richard Sakwa, o professor Sakwa, não usa o termo Ocidente coletivo, mas sim Ocidente político, para descrever o grupo de países que têm colaborado, em geral, pelo menos desde o fim da Segunda Guerra Mundial, a maioria deles até mesmo antes disso. E esses, é claro, são todos antigos poderes coloniais. A maioria de uma forma ou de outra, primária ou secundária. A Suíça, uma empreitada colonial terciária. Mas como você vê o rumo disso agora? Porque a geopolítica também pode ser entendida como a forma como o planeta, como a política mundial, se move. E temos visto mudanças bastante fundamentais na maneira como o Sul global agora é capaz de dizer, não, pessoal, simplesmente não. Sim, então o que está acontecendo? E se você observar especialmente a ascensão da atual administração dos Estados Unidos, é o seguinte, eu não gosto de mencionar o líder dessa administração porque isso só dá mais visibilidade ao nome. Mas é preciso entender que a natureza quase de direita, ouso dizer, quase fascista da atual administração norte-americana não chegou ao poder por meio de um golpe militar. Essas pessoas chegaram ao poder porque um grande número de americanos as colocou lá. Elas se sentem encorajadas porque detêm uma grande quantidade de poder. Mas o que é interessante, e você, como europeu baseado no Japão, vai entender isso, é como o equilíbrio está agora mudando na natureza da aliança europeia com os americanos, certo? Então, para grande parte do mundo, o resto do mundo, acho que posso falar do ponto de vista da Ásia. Todos nós fomos colonizados. 95% da Ásia foi colonizada, exceto talvez a Tailândia, certo? De uma forma ou de outra. E o Butão. Então nós entendemos isso. Muitos de nós ainda somos subservientes, a maioria porque a captura da mente é profunda depois de 4 séculos. Mas começamos a entender que a Europa percebeu que o Império acabou e a Europa começou a ver que precisa ser um participante. Acho que ela calculou mal ao simplesmente se juntar aos americanos para se opor à China. Mas esse movimento contra a China foi, na verdade, motivado pelo medo econômico, pela primeira vez em 400 anos. Uma civilização não caucasiana olhou para o Ocidente e disse, olá, estou aqui. E então eles usaram o que eu considero xenofobia, racismo e assim por diante. E convenhamos, a colonização também tinha tudo a ver com raça. Eu descrevo isso no meu livro sobre o desmantelamento do privilégio branco global. Trata-se de poder econômico. Quero dizer, foi isso que o apartheid representou na África do Sul também. Então achamos que os europeus tinham entendido. Mas assim que encontraram um aliado em seu membro mais importante daquele grupo de colônias europeias, os Estados Unidos, que se tornaram tão poderosos, tanto econômica quanto militarmente, eles disseram, ei, esses são os inimigos. Ainda podemos manter nosso poder. E seguiram os americanos. Sejam guerras no Oriente Médio ou sanções contra este país, eles sempre se unem. Então, se você olhar para o resto do mundo, seja na África ou na América Latina, ele diz, ei, posso usar a palavra? Essas nações brancas sempre se unem. O que as une é uma questão tribal. E qual é a tribo? Você sabe qual é o vínculo? É a colonização. Nós somos superiores. Nós controlamos os recursos do mundo. Foi disso que eu falei. Do que se trata a colonização?
E, portanto, eles não podem permitir que esse privilégio seja corroído de forma alguma. Está profundamente enraizado no inconsciente. E há outras razões que lhes permitem justificar isso moralmente. Você sabe, os pagãos, os povos primitivos. Precisamos levar religião e civilização a eles. Então, a Europa, na minha visão, sabe, muitas pessoas aqui acreditam que a Europa, com suas longas tradições civilizacionais e tudo mais, se transformaria. Mas não foi o que aconteceu. E vou concluir dizendo que basta olhar para como os atuais líderes europeus, incluindo o líder da OTAN, que chama o presidente dos Estados Unidos de papai diante de uma plateia global, o reverenciam. E recentemente, quando o atual presidente dos Estados Unidos vai a Gaza e fala sobre paz, o que podemos discutir depois, vê-se o primeiro-ministro do Reino Unido ao lado dele, envergonhado, e em certo momento até zombado pelo presidente, depois avançando como um garotinho. Assim vê-se uma nova ordem imperial, na qual os Estados Unidos basicamente ditam a Europa. Uma Europa que deveria saber mais e não deveria estar se rearmando como está. Quer dizer, 10 anos atrás, se você me dissesse que a União Europeia abandonaria seu projeto, que era todo voltado para a paz, e se rearmaria, eu não acreditaria. E que os europeus realmente desejariam que os alemães se armassem dessa forma, e que os próprios alemães se rearmassem, se orgulhassem disso, e tivessem um líder tão dedicado a dizer, somos uma potência militar, vamos fazer tudo isso. Teríamos pensado, não, isso não vai acontecer. E quando discuto isso com meus amigos alemães, eu rejeito essa mudança. Eles também acreditam que devemos nos tornar uma potência militar. 10 anos atrás, nenhum deles teria concordado com isso. Então acho que este é um momento importante para discutir como a Europa se tornou completamente um satélite, uma espécie de coalizão de nações, da arrogância e das ambições militares dos Estados Unidos. Fico muito feliz que você esteja colocando isso em termos tão claros. É exatamente assim que eu também vejo. Parte do trabalho é explicar como isso aconteceu, como essa vassalização e total subordinação, não apenas das instituições, mas também de grandes partes da mente, ocorreu. É irônico, porque foi exatamente isso que os europeus fizeram com o mundo que colonizaram. E agora estão sendo contra-colonizados e usados como ferramenta. Já podemos ver como a Ucrânia se tornou a ponta de lança dessa parte colonizada da Europa. Certo? E só mais uma coisa. Fico curioso, já que você conhece essas pessoas há algum tempo, porque interagiu com elas no Clube de Roma e no Fórum Econômico Mundial. Talvez, primeiro seja preciso entender o conceito de colonização. Os europeus compreendem o colonialismo de uma forma realmente estranha. Para a maioria dos europeus, o colonialismo é algo parecido com o feudalismo. Todos sabemos que existiu, sabemos que foi ruim, mas achamos que acabou há milhões de anos. É visto como parte de um passado distante. Então, por que uma pessoa razoável, na Europa e na América do Norte de hoje, iluminadas, progressistas e inclusivas, onde há culturas negras, brancas, asiáticas e mistas, descreveria isso como colonial? Você poderia esclarecer isso um pouco? Bem, é um termo simples antes de ser negação. Poucos de nós queremos aceitar o nosso passado, especialmente quando está mergulhado em colonização, crimes, genocídio, exploração. Nós não queremos. E então dizemos, mas isso foi no passado. E tudo bem, se pudermos então dizer, nunca mais. Sabe, até cerca de 1 ano e meio atrás, eu costumava ir muito à Europa. Tenho muitos amigos europeus, amigos de todo o mundo. Sempre respeitei muito a Alemanha, porque achava que os alemães estavam ensinando ao mundo que se você comete um crime, deve se levantar e dizer, fizemos isso e pedimos desculpas. E acho que os alemães fizeram isso de forma exemplar em relação ao Holocausto. Sim, mas eles abandonaram tudo isso agora, quando se trata de Gaza. Acho que há algo profundo no inconsciente europeu que tem um elemento performático. Dizer,
sim, fizemos algumas coisas, mas isso foi há tanto tempo. Já passou. Mas na verdade era aceitável dizer isso porque eles se sentiam confortáveis com o fato de ainda controlarem o mundo, certo? Eles ainda controlam a África. Quero dizer, quem tiver interesse pode ir e ver como até as moedas africanas e tudo mais funcionam. E então, começam a dizer que a China é a nova ameaça. Quem realmente entende pode pesquisar tudo isso. Eles fazem isso especialmente na África francófona. A presença francesa, em termos de supervisão e até de política monetária, ainda é francesa. Então eles fazem isso. E depois há a colonização branda, que é o que acontece na minha parte do mundo, e assim por diante. Ainda se trata, sabe, de que, se você é um império britânico, é o sistema educacional anglo-saxão, os sistemas financeiros, tudo isso. Eu falo sobre isso no meu livro, em termos de desmantelar o privilégio branco global, que está essencialmente entrelaçado em todo o tecido da era pós-colonial. São todas as instituições do mundo, a arquitetura financeira, a educação e até mesmo o fato de que muitas vezes se fala em inglês, etc. Então, os europeus e os chamados americanos liberais ficaram muito satisfeitos em dizer que tudo isso ficou no passado. E todos nós queríamos acreditar nisso. Claro, todos queremos acreditar, queremos dizer, ok, isso foi no passado, vamos seguir em frente. E acho que o despertar, pelo menos para pessoas como eu, há muito tempo, tem sido perceber que isso é superficial. Foi por isso que escrevi o livro, certo? Superficial. Mas eu vou te dizer, o que Gaza fez foi arrancar qualquer ilusão de que outros no mundo poderiam dizer. Na verdade, eles queriam dizer o que estavam tentando dizer, que estavam construindo uma nova ordem liberal. O que Gaza fez foi expor a ilusão de que uma transformação real havia ocorrido, especialmente no Ocidente, de que ele estava pronto para dizer, vamos nos associar ao resto do mundo. Podemos ter certas diferenças. O que Gaza infelizmente mostrou é, vocês achavam que tínhamos mudado, mas não mudamos. Continuamos os mesmos, porque ainda sentimos a necessidade de proteger os direitos de uma pequena minoria chamada ocidentais, que um dia colonizou muitas partes do mundo. Se as tropas já não estavam mais em solo, ao menos tínhamos a estrutura para fazer isso. E em Gaza, vimos o lado mais brutal do que foi essencialmente a última resistência de uma comunidade de colonos brancos, dizendo, não vamos, de forma alguma, abrir mão de nossos direitos sobre a terra que foi colonizada e é nossa. E isso foi apoiado. A ideologia da supremacia branca ressurgiu das formas mais brutais e se manifestou, essencialmente, em um genocídio. O mundo despertou. Até alguns meses atrás, a maioria das nações europeias nem ousava dizer que isso é um genocídio, certo? Mesmo hoje, os americanos, os franceses e os britânicos não disseram que é um genocídio. Então acho que é esse o desdobramento que ocorreu e o resto do mundo despertou para isso. A questão para a Europa e os Estados Unidos, quando tudo isso se acalmar, e não se pode apagar o genocídio, apesar de todo o alarde sobre a paz, é a seguinte. É claro que com sorte as mortes cessaram, mas aquilo foi um genocídio. A questão é, aqueles que cometeram esse crime serão julgados como em Nuremberg, e o mundo testemunhará um verdadeiro acerto de contas. Se isso não acontecer, e é provável que não aconteça, então o mundo dirá, certo, isso mudou tudo. Isso mostrará que não há capacidade, dentro das instituições globais, de responsabilizar o Ocidente, de colocá-lo no banco dos réus e de vocês devem pagar por esses crimes. E é sempre a mesma coisa. Você sabe, quem vence é quem escreve as regras. E se você não vence, simplesmente não escreve as regras. Então veja, a Alemanha pagou um preço alto porque perdeu, mas o vencedor foi o Ocidente. E neste caso, se em Gaza um crime de guerra, um genocídio foi cometido, quem são os vencedores aqui? Os pacificadores são, aparentemente, as mesmas pessoas que cometeram o genocídio. Então eles não vão, você sabe,
levar suas próprias instituições ao tribunal, chamem de Haia, etc. Essa é a completa convulsão, uma crise de consciência, que eu acho que está dividindo muitos no Ocidente. E eu acho que é algo sobre o qual já escrevi, que as pessoas na Europa e nos Estados Unidos não conseguirão superar isso nos próximos 20 ou 30 anos. Se você tem 30 anos hoje, seja europeu ou americano, e não se manifestou contra o genocídio, seus filhos vão te perguntar daqui a 20 anos: Ei, mãe, pai, o que vocês fizeram? Porque isso será lembrado como genocídio do século XXI. Isso não quer dizer que não existam outras coisas terríveis acontecendo no mundo, certo? Mas não é desculpa. Este é o último ato de uma comunidade de colonos brancos dizendo: nós somos os melhores e faremos de tudo para manter nosso poder. De certo modo, também é um momento de grande clareza, não é? Sobre a trajetória das coisas. Porque se você pensar bem, o genocídio dos nativos norte-americanos é basicamente tratado como uma gripe, certo? Tipo, foi uma infelicidade, mas aconteceu. Os outros genocídios, digamos, no continente australiano, já não fazem mais parte da consciência global. Agora são parte do rodapé de e-mail em certas universidades. É algo como: reconheço as terras tribais, blá blá blá, o que para mim é o último e derradeiro estágio do genocídio, quando você se purifica da culpa do passado. Mas à medida que avançamos, tivemos então a Guerra Fria, durante a qual boa parte do mundo que estava lentamente se descolonizando já dizia: não queremos fazer parte disso. Tivemos nosso próprio movimento dos não alinhados, e ele teve seus altos e baixos. Depois, avançamos para o momento unipolar, durante o qual havia realmente essa sensação de impunidade do lado ocidental, levando ao bombardeio da Sérvia, à invasão do Iraque, ao bombardeio e desmantelamento da Líbia, da Síria, enfim, de toda a Ásia Ocidental. Mas sempre existiu esse véu de humanitarismo sobre tudo isso, incluindo coisas como a responsabilidade de proteger, sabe? A capacidade, o poder de moldar o discurso global em uma narrativa muito centrada no Ocidente e voltada para seus próprios interesses. E isso, para mim, parece ter se perdido de vez com Gaza, com o genocídio. Como você vê essa progressão de crimes contra a humanidade e o fato de estarem cada vez mais difíceis de esconder? Sim, quero dizer, sabe, é preciso, porque estamos falando sobre este momento e o crime de colocá-lo em Gaza e colocá-lo em contexto. Sabe, para o seu público, só quero deixar claro, não estou dizendo que outras coisas terríveis não tenham acontecido em outras sociedades. Mas eu disse, e isso também está no livro, que em termos de duração, escala e intensidade da violência, nada se compara à escala das conquistas lideradas pelos europeus ao redor do mundo. Voltando à América Latina, desde os Incas até, como você mencionou, os nativos americanos e assim por diante. Nada se compara. E vemos isso novamente na Segunda Guerra Mundial e em tudo isso, nas guerras do Vietnã. Nenhum país do mundo fez isso nessa escala. Os últimos 70 anos foram liderados pelos Estados Unidos, com o apoio dos europeus. Vimos isso desde Hiroshima e Nagasaki, crimes de guerra por qualquer padrão. Tudo, como você disse, agora apenas notas de rodapé, como se aquelas pessoas fossem as más. Então, em relação ao seu ponto, acho que essa negação existe porque chamam isso de história, já que a nossa história ainda não foi escrita. Eu costumo dizer que existe a nossa história e existe a história dele, a versão dele, não a minha. E penso em dele como a história do homem branco. Sim, poderíamos chamá-la de história dela também, para ser neutro em relação ao gênero. Mas ainda assim, não é a nossa história. Se você observar, há pouquíssimos livros escritos pelas vítimas de 400 anos de colonização que descrevem tudo isso. Existem alguns que as pessoas talvez conheçam, e mesmo esses, em sua maioria, foram escritos por europeus e americanos. O que está acontecendo agora é que as pessoas desta parte do mundo, África e outros lugares,
estão escrevendo seus próprios livros, mas eles não entram nas listas de mais vendidos, porque o New York Times não se interessa por isso. De vez em quando, eles publicam algumas coisas. O que aconteceu é que os eventos em Gaza e o que tem acontecido com a China, o conflito, as tensões, realmente abriram os olhos do mundo para o fato de que, meu Deus, esses caras não mudaram. E eu coloco isso em termos simples. Então, para responder à sua pergunta, eu participo de algumas organizações internacionais. E sim, você pode imaginar, essas organizações são tipicamente dominadas por europeus e americanos, o que já diz algo, 15% do mundo, e ainda assim dominam o discurso. Eles também dominam as narrativas, porque pessoas como nós supostamente devem ser subservientes. Estamos falando agora sobre organizações como o Fórum Econômico Mundial, certo? Todos eles, certo? Eles são dominados. Então, quando Gaza aparece, algumas pessoas como eu, e é preciso entender que muitas elites asiáticas e africanas ainda não têm confiança para falar sobre essas coisas. Elas são subservientes. As elites asiáticas, especialmente líderes empresariais e afins, são muito subservientes. Podem ser extremamente ricas, mas podem ser punidas se forem contra a narrativa. Eu disse que muitas elites asiáticas, políticas, acadêmicas e empresariais, são essencialmente subservientes e buscam associação, e os privilégios que vêm com essas associações com instituições ocidentais. Sabe, você se forma em Harvard, não vai chamá-la de Sociedade da Terra Plana. Você não vai fazer isso porque você se delicia com isso, e é algo subconsciente para alguns, consciente para outros. É um movimento calculado, porque sabem que serão punidos caso contrário. Mas para muitos, isso está profundamente enraizado. O que muitos ocidentais não entendem é como essa subserviência realmente funciona. É uma colonização completa da mente, e eu descrevo isso no meu livro. Então, o que acontece é que as elites ocidentais pensam, bem, todos eles nos apoiam. Voltando às associações das quais faço parte, sobre Gaza, por exemplo, eu fui um dos poucos asiáticos dispostos a se manifestar. Eu conheço asiáticos da elite, comentaristas, que não escrevem sobre isso porque seus salários, seus convites para palestras e assim por diante, os cachês maiores, estão ligados a instituições ocidentais. Ninguém quer ouvir você falar sobre isso em uma conferência financeira. Eu quero, e já escrevi sobre o assunto. Mas isso gerou um grande desconforto nas associações das quais faço parte, onde europeus e americanos invariavelmente permaneceram em silêncio. Pois é, as elites, personalidades conhecidas, não vou citar nomes, estão ou com medo, ou têm esse medo, e de alguma forma apoiam a ideia de que o genocídio em Gaza não é um genocídio por causa disso, disso, disso e disso. Então vem aquela pergunta famosa, você apoia o Hamas? Sabe, a pergunta feita para encerrar qualquer discussão, certo? Então eles estão completamente em conflito e não sabem o que fazer. So they are completely conflicted and don't know. So to your point, I was just this week in an exchange. Então, em relação ao que você disse, justamente nesta semana, eu estava em uma troca de ideias em grupo e disse exatamente o que você disse. O conflito em Gaza não é algo sobre o qual eu sinta necessidade de seguir uma narrativa da qual os europeus têm tanto medo que no momento em que você critica Israel, os sionistas e a base evangélica nos Estados Unidos, que acredita no retorno de Jesus e em todo esse tipo de coisa, você é rotulado de antissemita. Eu os lembro de que venho da Ásia. Meus pais nasceram sob o domínio colonial britânico. As privações do regime colonial os levaram a diferentes partes do mundo. Não estou dizendo que a Índia era perfeita, mas a Índia não entrou em declínio, e há muitos livros escritos sobre isso hoje, da forma como a colonização basicamente saqueou a nação. Então, eu sou asiático. Pelo que eu sei, minha história, nossa história, não a história dele, os asiáticos não mataram 6 milhões de judeus, foram os europeus. Então não me chame de antissemita, isso não me afeta. Você não pode me intimidar com esse estereótipo. Mas os europeus têm sido todos intimidados por isso.
No momento em que você diz a um europeu ou a um americano, você é antissemita, todos se escondem. Você não pode fazer isso comigo. E então eu destaquei que o Holocausto foi um dos piores crimes, mas é um entre vários cometidos ao longo de 300 ou 400 anos em todo o mundo. Os nativos americanos foram tratados como gripe. Poucas pessoas sabem quantos nativos americanos foram mortos. É muito interessante. Você não sabe esses números. É preciso pesquisar. Mas fale sobre o número de pessoas mortas na China em determinado momento, e eles conseguem te dizer, com 2 casas decimais, quantas foram mortas. Ou se você quiser falar sobre Ruanda, ou algo que aconteceu 200 anos atrás na Índia, eles têm todos os números. Mas quando se fala sobre o genocídio na América do Norte ou na Austrália, não há números. Nada é feito. Então, eu mencionei que, por pior que o Holocausto tenha sido, ele foi apenas um de uma série de crimes em larga escala cometidos por europeus contra outros, ou contra minorias que ameaçavam o que quer que estivessem tentando fazer, seja dominar recursos ou economias. E isso causou bastante alvoroço na discussão que eu estava tendo com as pessoas. Sabe, eu concordo completamente com você. E agora vou te perguntar o que isso significa para os desenvolvimentos atuais no sul global, especialmente na Ásia. Mas antes disso, só uma coisa. Para mim é ainda pior, de certo modo. Porque o que essa mentalidade colonial e colonizadora tradicional do Ocidente fez foi pegar o peso do abominável Holocausto contra os judeus da Europa, virar isso como um golpe de judô e usar para justificar o próximo. Esse é agora o ponto único de integração em torno do qual os apoiadores do genocídio em Gaza se reúnem, dizendo, olhem, aqueles povos do Oriente Médio, da Ásia Ocidental, aqueles que tiveram suas terras roubadas e foram oprimidos por 100 anos, esses são os nazistas. E nós somos antinazistas, portanto somos contra eles. É algo muito, muito doentio. É uma distorção realmente doentia, mas mantém o espaço mental da parte do planeta que cometeu genocídios limpo. E não apenas limpo, na verdade transforma isso em uma virtude. E acho que isso está se tornando cada vez mais óbvio para os observadores, certo? Agora eles dizem, veja, nós vivenciamos esse tipo de brutalidade e crueldade, a parte sobrevivente do globo que passou pelo colonialismo, porque também existe a parte que não passou. Novamente, as Américas do Norte e do Sul e a Austrália teriam uma aparência física diferente. Quero dizer, as feições das pessoas seriam diferentes hoje, fisicamente diferentes. Da mesma forma que você e eu somos fisicamente diferentes, se não fosse pelo genocídio bem-sucedido contra eles. Agora, os que sobreviveram sabem disso. Mas isso está mudando? Porque você está dizendo que a mente ainda está, em grande medida, colonizada no sul global. Em que ponto isso está hoje? Então, eu acho que, como você disse, isso está começando a mudar. Eu diria até que mudou completamente. Se há, infelizmente, um lado positivo nisso, é que o mundo despertou para a hipocrisia. A tolerância que nós que já fomos colonizados tínhamos dado ao Ocidente, pensando, ok, estamos em uma nova era pós-colonial, todos trabalhando juntos, entendemos sua agenda liberal, vocês vão trabalhar conosco. Ah, sim, vocês entraram em guerra aqui e ali, mas nos disseram que era para espalhar a democracia, a liberdade e assim por diante. Ah, sim, nós acreditamos nisso. Acho que agora está claro. E como eu disse, se há um lado positivo nisso, é que o mundo despertou. Eu, por exemplo, fico muito feliz que isso tenha sido, se posso chamar assim, sim, uma das coisas positivas, se é que dá para usar essa palavra, que surgiram disso. Eu costumo dizer meio em tom de brincadeira que gosto do Donald Trump. É a primeira vez que o menciono, o presidente dos Estados Unidos, porque ele nos prestou um serviço ao dizer, sou um supremacista branco. Meu país é essencialmente dominado por uma ideologia supremacista branca, democratas e republicanos. Estamos unidos quando se trata de nos opor ao resto do mundo.
Qualquer um que se levante, sejam chineses, palestinos ou venezuelanos, nós é que mandamos. E agora temos também os europeus do nosso lado e os dominamos. Então, o resto do mundo diz, certo, muito claro. E essa é a coisa boa que ele fez. And that's the good thing he has done. He's taken the mask off, the sort of facade of liberalism. Ele tirou a máscara, aquela espécie de fachada do liberalismo, que se tornou tão sofisticada, virou uma indústria com todas aquelas belas instituições e agências saindo por aí para ajudar os pobres asiáticos e africanos. Quanto ao que você disse, sabe, aquela coisa do Salvador Tarzan e Jane. Vamos para a África, vamos falar com os macacos, porque eles estão lá desde o início dos tempos, desde que os seres humanos apareceram no continente. Mas nós, Tarzan e Jane, sabemos como falar com os macacos e vamos vir salvá-los. E essa mentalidade, bem, muitos asiáticos acreditaram nela, porque crescemos assistindo a Tarzan e Jane. Crescemos assistindo como era mesmo John Wayne, Civilization e Sitting Bull. Fomos criados com todas essas coisas. A coisa boa deste momento é que o mundo disse, chega, agora entendemos. E esse tem sido o único sinal de esperança que surgiu da brutalidade do que vimos em Gaza, mas também do que temos visto com a constante guerra de desgaste contra qualquer nação disposta a dizer temos uma visão diferente de como o mundo deveria ser e de como deve ser o nosso próprio desenvolvimento. Neste momento, nos últimos 10 anos, a única nação que conseguiu se levantar foi a China. E eu sei que você também fala muito sobre a China. Então, acho que esse tem sido o resultado. E o mundo mudou. Para quem se interessa, meu bom amigo Pankaj Mishra escreveu um bom livro chamado O Mundo Depois de Gaza. Eu escrevi alguns artigos, mas há muitos outros. Pouquíssimos intelectuais ocidentais estiveram dispostos, exceto pessoas como Jeffrey Sachs e outros que têm se manifestado sobre isso. O intelectual público ocidental desapareceu. The Western public intellectual has disappeared. Quer dizer, eles ainda estão por aí. Só não estão mais nas ondas do rádio, certo? Eles estão nesses tipos de podcasts, porque é nesse espaço que você pode ir. É every espaço. É que eles se manifestam formalmente marginalizados. E não podem aparecer na BBC porque... Sabe, o fascinante sobre a era que estamos vivendo é que o liberalismo dessa sociedade supostamente liberal é tão autocrático que consegue até se livrar de pessoas que já estiveram no topo. Desculpe, como uma transição, eu recebi neste canal o ex-chefe militar da OTAN, Harald Kujat, o líder militar alemão, não o civil, o militar, certo? E esse cara tem sido muito franco, dizendo que o que estamos fazendo na Europa com a Rússia é suicida. Porque veja, se colocarmos nossas tropas até lá e os isolarmos, então é claro que haverá guerra. É claro, naturalmente. Esse cara não pode. Ele literalmente me disse, fui convidado para um programa de TV. Eu disse a eles, entende, que sou persona non grata. O cara respondeu, tudo bem, nós queremos você. Aí, na mesma noite, ele recebe uma ligação dizendo, desculpe, foi cancelado. E ele diz, na verdade, você é mesmo persona non grata, até esse ponto. E esse espaço é tão estreito. Duas coisas, porém. Primeiro, como você avalia esta guerra? Essa guerra estrutural entre a Rússia e o Ocidente, ou o Ocidente político? Há também um componente colonial nisso, na sua visão? E, em segundo lugar, como os países do Sul global estão lidando com isso? Quero dizer, você mencionou que as pessoas ainda têm medo e tudo mais, mas isso vai provocar mudanças, certo? Já deve estar levando a uma reavaliação de como interagir com esse Ocidente político. Sim, quero dizer, sabe, eu gosto de dizer que não me considero um especialista na longa história das relações entre a Rússia e a Europa. Mas posso dizer que venho acompanhando isso nos últimos 15 anos. Não apenas a questão da Ucrânia, mas todo o contexto. Não posso citar o nome da empresa, mas participei do Conselho Consultivo Global de uma grande empresa alemã por cerca de 6 ou 7 anos. Há uns 8 anos, tivemos uma reunião do Conselho e me lembro do presidente dizendo que o aumento da tensão entre a Europa e a Rússia
seria uma crise completa para a Alemanha por causa da energia, e que isso era a coisa mais absurda que estávamos fazendo, e deveríamos encontrar uma forma de negociar. Eu diria que o momento é interessante, porque enquanto havia adultos na sala, como Angela Merkel, havia mais diálogo com o lado russo, com Putin. Mas eu não sei exatamente quantos meses, mas alguns meses depois que Angela Merkel deixou o cargo de chanceler, a guerra estourou. Porque os adultos tinham todos saído da sala, certo? Então, não vou tomar partido em relação à Rússia ou algo assim. Mas o que eu sei, em relação ao que você disse, é que a maioria das pessoas no mundo não vê a situação da mesma forma que os europeus, como se houvesse a Rússia do mal e os mocinhos na Ucrânia. Porque, como digo em algumas coisas que escrevi, já vimos esse filme antes no mundo colonizado. Já vimos isso, a demonização de alguns povos, a glorificação de outros. Sabemos que muito disso são mentiras. É muito mais complexo do que isso, ou talvez muito mais simples. E acho que qualquer pessoa objetiva que olhe para os fatos saberá que os russos vêm dizendo há muito tempo: por favor, não se aproximem. Certo, com a OTAN, e a OTAN continuou crescendo. Acho que está muito claro para todos que a OTAN faz parte do complexo militar industrial americano, o que não era algo de que há 10 anos se falava muito. Naquela época, se você mencionasse o complexo militar industrial, que agora inclui a mídia, a academia e assim por diante, diriam: isso é coisa de esquerdista, deve ser do campo do Che Guevara ou algo assim. E diziam que não era real. Bem, hoje todos entendem que é real. É um dos grupos econômicos mais poderosos dos Estados Unidos. Controla tudo. Muitos na Câmara e no Senado têm interesses econômicos no complexo militar industrial e não precisam declarar todos eles. Então, o complexo militar industrial governa como parte do Estado profundo. O que vemos é que o complexo militar industrial começou essencialmente a ameaçar a Europa, e agora conseguiu o que queria. Acho que 5% do PIB para gastos militares e assim por diante irão para o complexo militar industrial. O resto do mundo olha para isso e diz: já vimos esse filme antes. Acho que ninguém apoia a guerra, ninguém apoia a invasão, mas todos entendem o contexto. E é simples colocar da seguinte forma: se os russos ou os chineses construíssem bases militares no México, ou digamos na Venezuela, haveria uma guerra total liderada pelos Estados Unidos na América Latina, ou em Cuba. Quase aconteceu. Então, sabe, entendemos isso. As pessoas são mais neutras, mais não alinhadas em relação a isso. Mas nem todos saem por aí dizendo: os russos cometeram um erro. E você pode ver uma nação como a Índia, que tem sido fortemente criticada por ser neutra e por comprar petróleo russo. Há muitos vídeos, que tenho certeza de que você já viu, em que o ministro das Relações Exteriores da Índia é repetidamente questionado na Europa. Então, quando vocês vão parar de comprar? E ele responde: na verdade, compramos muito menos do que vocês na Europa. Vocês estão lutando contra eles. Me pedem para não comprar, mas na verdade compram mais. E ainda dependem disso. Então acho que essa parte do mundo, esses mercados não alinhados, não compram a ideia de que os russos são maus e os europeus e ucranianos são bons. Todo mundo só quer ver isso acabar. E isso é em parte porque conhecemos esse jogo, já o jogamos antes. Acho que é importante entender isso. Escrevi um artigo 6 meses após o início da guerra, mencionando também a censura. Pessoas como eu são agora, você sabe, o inimigo público número 1 nas principais plataformas. Antes não era assim, mas agora não consigo mais ser convidado para alguns canais. Na Ásia, ainda sou. Eu costumava escrever para algumas das principais publicações internacionais, não mais. No momento em que oferece uma visão mais equilibrada, é o fim. Manhã segui que alguém do Nikkei dissesse: editor, tô cansado desse viés. Eu sei, Chandran, que você terá uma visão diferente. Você pode escrever algo. Assim, se alguém se interessar, vai ver, pegar. E desta parte do mundo, a visão é simplesmente esta.
Guerras são algo maligno, mas quando as vítimas são brancas, é uma tragédia. E guerras são de alguma forma aceitáveis ou justificadas se as vítimas são pessoas de pele escura. Porque então podemos chamá-las de estados antidemocráticos que estamos tentando civilizar, sabe? Esse artigo viralizou assim que foi publicado, porque basicamente expôs o que muitos de nós pensamos. Todas as guerras são ruins. Ninguém deveria morrer. A agressão de um estado maior contra um menor não é boa, qualquer que seja a provocação. Mas vivemos em um mundo de geopolítica. Provocações levam a resultados terríveis. Mas a reação na Europa foi tão forte. E ainda assim, ninguém teve a mesma reação durante a guerra do Iraque para detê-la. A CNN e a BBC não tiveram. Líbia e todas aquelas outras coisas, sem mencionar todo o resto que está acontecendo. E veja a cobertura sobre Gaza. Eu escrevi aquele artigo e acho que ele reflete uma reação europeia ao nosso continente. Mas sem perceber, certos repórteres ocidentais disseram coisas como: essas pessoas são como nós, loiras, brancas, revelando uma atitude profundamente racista. Porque se forem pardas, árabes ou negras, quem se importa? E isso é algo que vemos como profundamente racista, subjacente a grande parte desse tipo de visão. Mas ninguém quer guerra. Não, eu concordo completamente. Quero dizer, essas foram declarações chocantes feitas na BBC e em outros lugares por repórteres que estavam apenas falando com o coração. Então você sabe que eles realmente queriam dizer aquilo? Era simplesmente o que pensavam. Mas devo dizer que a capacidade dos europeus em geral de serem racistas é ainda maior do que isso, porque conseguimos superar certos brancos nesse aspecto. Sabe, o maior problema de racismo da Suíça no passado, e até hoje eu diria, é em relação a sérvios, croatas e bósnios da antiga Iugoslávia. Uma vez mostrei uma foto dos meus melhores amigos, que são croatas e sérvios, a um amigo taiwanês, e ele olhou para mim e disse: o que, Pascal? Eles são brancos. É. A gente consegue ser racista até com outros brancos, se encontrar o motivo certo. Mas nesse sentido, sabe, essa capacidade de fazer guerra sempre anda de mãos dadas com o uso estratégico do racismo. Além disso, a forma como os alemães retrataram os judeus durante o genocídio como figuras muito extravagantes, certo? E isso, na verdade, continua agora com os russos e por aí vai. Então, sabe, toda essa encenação da era liberal, de ter superado o racismo, de ser inclusivo e tudo mais, é tudo em vão. É tudo uma grande fantasia para vender a ideia de que agora tudo está melhor. Somos multiculturais, somos inclusivos e tudo isso. De novo, há uma indústria em torno disso. Mas posso acrescentar um ponto aqui, também para os seus espectadores. O racismo existe em todo o mundo. Devemos reconhecer isso. E há muitas razões para isso. Faz parte das falhas da condição humana. Acho que algumas partes do mundo melhoraram. Há racismo na Índia, e sempre que falo sobre isso, ouvintes dizem: há racismo aqui. Absolutamente verdade. A única diferença é que pouquíssimas nações, grandes ou pequenas, e eu não chamo isso de sul global, podemos encontrar outra palavra para isso, porque acho que é um termo condescendente, sobre o qual já escrevi. Eu te enviarei o artigo sobre isso. Mas a diferença é que nenhuma outra nação realizou campanhas em larga escala, persistentes e extremamente violentas, para prejudicar outros com base na raça e para diminuí-los como seres humanos da forma que os europeus fizeram ao redor do mundo. E então isso se tornou parte de uma maneira de pensar profundamente enraizada, quase um padrão psicológico. Quero deixar claro, o racismo existe na Índia, na Indonésia, em partes da África, mas nenhum deles causou dano a outros nessa escala. Alguns podem argumentar, bem, eles não têm poder para causar dano. Pois bem, pelo menos temos isso como uma forma de proteção, certo? O argumento que ouvi, até mesmo de asiáticos da elite, é que se os chineses tivessem mais poder, iriam bombardear o Japão. Eu disse, não acho. Não acho.
Então, esta é uma discussão que precisa ser feita. Primeiro, para reconhecer que o racismo é, infelizmente, em diferentes partes do mundo, parte da condição humana. Mas em termos das questões estruturais e da militarização dessa visão, de que podemos causar dano a outros porque os vemos como inferiores devido à sua raça ou religião, isso é o que o Ocidente tem feito. E a história registrou isso nos últimos 300 anos. Há outras partes do mundo onde esse tipo de racismo levou a confrontos, mas não nessa escala. Quero deixar isso muito claro. E isso é algo que os europeus, voltando à nossa conversa anterior, e os americanos se recusam a reconhecer. Eles se recusam a ver a natureza persistente disso. E para o resto do mundo, isso ressurgiu em Gaza. These are very, very good and valuable points. Sim, esses são pontos muito, muito bons e valiosos. No entanto, na sua visão, qual é o melhor prisma para entender o que está acontecendo? Só como exemplo, ontem eu participei de um webinar com Radhika Desai e Jeffrey Sachs, e ambos destacaram que a escola realista das relações internacionais é basicamente muito condescendente com esses crimes. Porque dizem, veja, é assim que nós europeus nos comportamos. É assim que todo ser humano se comporta. Portanto, é racional que esse tipo de violência aconteça. E eu não quero atribuir a grandes analistas como John Mearsheimer e outros a intenção de fazer isso, mas o exercício de enquadrar as coisas dessa forma acaba camuflando outros elementos, como você mencionou, o impacto do racismo no desenvolvimento da forma como essas nações interagem. Então, na sua opinião, qual é a lente mais esclarecedora para analisar o sistema global? Você dizer de racismo? Em licenciamento de dinâmicas ou mudanças de poder? Bem, a mudança estrutural com a qual estamos lutando no momento é o desmantelamento, como eu chamo, do antigo sistema, parcialmente desmantelado por meio da descolonização, que não foi concedida aos povos, mas essencialmente conquistada através de guerras de resistência. Esse processo se acelerou após a Segunda Guerra Mundial e culminou na independência de muitos países da Ásia, do Oriente Médio e da África nos anos 60 e até mesmo nos anos 70, certo? Então isso começou a acontecer. E sabemos que ainda existe. Existia na África durante o Apartheid, depois dos anos 90. Eu morei em Hong Kong por muito tempo. A colonização ainda era a regra lá durante os anos 70. Então, o prisma que eu te daria, em vez de olhar para a África e coisas do tipo, é olhar para Hong Kong como um exemplo de desconstrução. Até 1997, não 1997, Hong Kong era uma colônia britânica. Assim que voltou ao seu soberano, que é a China, e mesmo 25 anos depois disso, os britânicos, os americanos e o Ocidente ainda se sentem muito desconfortáveis com essa ideia, especialmente os britânicos e seus aliados americanos. É esse tipo de arrogância anglo-saxônica. Só nós poderíamos transformar esse lugar em um dos maiores centros financeiros do mundo, certo? E agora essa amargura resultou em campanhas massivas pelo Wall Street Journal e outros para demonizar Hong Kong. Wall Street Journal, etc., to demonize Hong Kong. And in 2019, E em 2019, tivemos distúrbios, jovens marginalizados e assim por diante. Mas o roteiro era muito claro. Tratava-se de interferência estrangeira. Sou residente de Hong Kong. Não sou chinês. E vi muito claramente que havia muita infiltração. No auge dos distúrbios, vi homens brancos corpulentos em muitos cantos da cidade orquestrando os jovens. Não estou dizendo que os jovens não tinham queixas. Apoio muitas das suas preocupações com as condições econômicas e outras questões. Mas as queixas de Hong Kong, que foram exploradas, não foram criadas pelo Partido Comunista Chinês. Na verdade, isso foi criado pelo sistema colonial britânico, que construiu uma economia extrativista em torno da terra. Uma economia da qual poucos, incluindo a coroa, se beneficiaram enormemente. Assim, os jovens essencialmente se rebelaram contra essas duras realidades econômicas.
Mas isso foi transformado em uma narrativa de que eles não tinham liberdade. Tenho argumentado que a maneira de superar essa estrutura colonial de fornecimento de terras, que gerou uma ampla perda de direitos, é o Partido Comunista Chinês se envolver e propor políticas mais igualitárias, não baseadas no mercado, que reformem o sistema fundiário, muito parecido com o que Singapura fez sob Lee Kuan Yew. É por essa lente que eu enxergo a questão. So that's one lens of looking through it that I see. It's dismantling old systems of market capitalism, etc. Trata-se de desmantelar antigos sistemas de capitalismo de mercado, mercados livres, acesso a recursos e assim por diante. E toda essa questão da geopolítica, como comecei a dizer, gira em torno de quem controla as vias de extração de recursos, o acesso aos mercados e a financiarização do mundo. Se um sistema alternativo começa a surgir, ele passa a retirar os privilégios da era pós-colonial, quando depois que as tropas se foram, o controle foi substituído por instituições como o FMI e a OMC, que ainda moldavam a aparência da globalização. Portanto, outra forma de enxergar isso é por essa ótica. Toda essa conversa sobre desglobalização exige uma reflexão muito cuidadosa. Não existe algo como desglobalização. O que está acontecendo é uma mudança nas regras do que costumava ser chamado de globalização. Regras que foram criadas para nos beneficiar de forma desproporcional. Isso era visto como o normal. Reescrevam as regras, vocês virão para a mesa. Talvez não entendam esses documentos jurídicos complexos porque não têm as instituições, mas por favor, assinem. E se você é fraco, acaba assinando. Mas se é mais forte, como a China ou a Índia, não assina. Quero dizer, as pessoas muitas vezes esquecem que a China provavelmente foi o país que mais se opôs aos acordos de Doha, às tarifas e ao GATT, porque não queria que suas ruas acabassem cheias de lojas como a Tesco e similares. Ela ainda mantinha a visão de que as lojas locais, os mercados e afins deveriam ser dominados por moradores locais e servir como espaços para o próprio crescimento econômico deles. Então, você pode encarar isso de muitas maneiras diferentes. Eu diria que a globalização está apenas sendo redefinida e outros estão tendo voz. Você pode chamá-la do que quiser, mas assim que um chinês vai e faz comércio na Índia, isso é globalização. Não precisamos de regras especiais para isso. Claro, queremos garantir que as pessoas não se explorem mutuamente, e é por isso que temos certas formas de lidar com essas questões, tarifas e assim por diante. Mas não existe desglobalização. A desglobalização é um conceito de medo incutido naqueles que originalmente escreveram as regras e que não conseguem lidar com a nova ordem mundial, onde outros estão escrevendo as regras e dizendo que há diferentes maneiras de fazer as coisas. Comércio e coprosperidade. É assim que eu vejo a situação. E essa é a verdadeira tensão que estamos enfrentando. Falei bastante sobre como as tarifas são essencialmente, mais uma vez, um favor que o presidente dos Estados Unidos fez ao perceber que o sistema antigo não funciona. Ele está reagindo porque esse sistema está se desgastando à medida que outros países buscam fazer coisas diferentes. A globalização, que as potências econômicas dos Estados Unidos tanto desejaram, as levou a dizer: nós não fabricamos mais telefones, nós os fabricamos na China. E isso teve implicações para a indústria americana. E isso é motivo de preocupação para os americanos, é claro, e deveria ser. Mas não punam os outros, porque suas elites ganharam muito dinheiro com isso. Não nos punam. Vamos encontrar uma maneira de trazer a indústria de volta para os Estados Unidos. Mas você não pode, sabe, apontar uma arma para minha cabeça e dizer: fabrique todos os seus telefones na China, na Índia ou nos Estados Unidos. Não é assim que funciona, porque esse é o sistema que vocês criaram. Agora vocês precisam descobrir uma forma diferente. E os americanos acham que podem intimidar o resto do mundo para reestruturar suas economias. Bem, o resto do mundo não vai recuar. Não, muito bem colocado. E na verdade acho que em algum momento até os Estados Unidos vão começar a entender isso.
Porque o que aconteceu na semana passada, pela primeira vez, foi que os chineses realmente implementaram exigências domésticas de licenciamento de exportação, o que vai impactar a capacidade do MIC, o Complexo Militar Industrial dos Estados Unidos, de produzir esses instrumentos de guerra. Isso vai ter um impacto, e eles não gostam disso. É por isso que estão tão enraivecidos e tão furiosos. Eles não podem esquecer. That's why they're so mad and so angry. But they can't change it. They cannot. Eles não podem. Se quisessem investir, e li algo dizendo que teriam que investir bilhões de dólares para criar um sistema alternativo de fornecimento, levaria 10 anos. Exatamente, levaria muito tempo, e o ciclo se repetiria. Então, qual é a reação? Outro movimento impulsivo. Vamos apontar uma arma para sua cabeça e aumentar as tarifas em 100%. Você acha que os chineses vão recuar? Quando é que vocês vão aprender? Os indianos não vão recuar. E outra coisa que eu acho que os americanos, e especialmente os europeus, não entendem é que esses tempos acabaram. Vocês podem ter poder econômico e podem coagir um pouco, mas não vão intimidar nem intimidar ninguém. E isso fica claro na reação indiana. Sabe, quando chega a hora da verdade, e eu digo isso, se os chineses perceberem que precisam suportar um ano de dificuldades, digamos assim, e eu não acho que isso esteja acontecendo, já dá para ver que a economia chinesa reduziu a porcentagem de exportações para os Estados Unidos para cerca de 10% ou algo assim. Olhe para diferentes dados, eles não dependem dos Estados Unidos. Mas vamos supor, por algum motivo, que os Estados Unidos e os europeus pressionem muitos países porque a China diversificou suas exportações para diferentes nações. Os chineses simplesmente dirão ao seu povo, 1,3 bilhão deles, certo, pessoal, tempos difíceis pelos próximos 2 anos. Todo mundo, apertem o cinto. O que os chineses fazem? Eles apertam o cinto. É uma civilização, uma sociedade que entende. E o fato de se ajustarem faz parte dessa resiliência inata, porque o caos ainda está na memória viva de muitos chineses. Os americanos não entendem isso. Eles entendem conquista e abundância e nós dominamos. E se os Estados Unidos sofrem o que estão sofrendo, uma guerra civil de baixa intensidade está surgindo, o que é lamentável. Ninguém quer ver os Estados Unidos caírem ou se meterem em mais problemas, mas muitos americanos estão sofrendo. Os americanos precisam suportar mais dor, e isso já está acontecendo. A primeira reação do governo, e não apenas do atual, é punir o resto do mundo para compensar a causa dessa dor, porque são os outros que estão quebrando as regras e começando a cuidar do próprio destino. Então, em tom de brincadeira, eu digo, os chineses vão apertar os cintos, mas tente dizer aos americanos, talvez comam uma tigela arroz a menos por dia, em vez de se entregarem aos excessos. Mas os americanos não vão aceitar ouvir. Você precisa tomar uma coca e comer um hambúrguer a menos por dia, porque aí as armas aparecem. Essa é mais ou menos a analogia grosseira que estou usando para descrever a incapacidade de aceitar uma nova ordem mundial e mudar internamente, porque essa nova ordem não vai esperar por você, a menos que você ache que é tão especial que não precisa mudar. Acho que foi Ronald Reagan quem disse, em resposta ao presidente Carter há 40 anos, quando Carter afirmou que não podemos continuar a nos entregar e consumir. Carter foi o primeiro presidente a dizer isso, porque tudo se resume ao consumo. Você sabe, a geopolítica dos recursos. Se eu controlo tudo, então meu povo pode comer coisas baratas. Deixando de lado a abundância, os impactos na saúde e tudo mais que nós conhecemos, a economia aparentemente cresce, mas as consequências são severas. E acho que Ronald Reagan disse o seguinte, nós não negociamos o modo de vida americano. Bem, agora eles estão tendo que negociar e isso será muito doloroso. O problema é que neste momento, dentro da política americana, resulta em uma reação instintiva de infligir dor ao resto do mundo por meio de econômicas e militares. Sim, é por isso que acho que uma das principais tarefas é descobrir como pegar os Estados Unidos pela mão e dizer, não,
Vai ficar tudo bem. Podemos prosperar juntos. Você não vai precisar apertar o cinto. Vai dar tudo certo. Deixe as armas onde estão. Mas bem, essa é uma conversa para outro momento. Chandran, se as pessoas quiserem encontrar seus escritos, qual é o melhor lugar para te achar? Where's the best place to go to find you? Oh, thank you. I mean, I think the best place if you want to see some of the interviews. Obrigado. Acho que o melhor lugar, se você quiser ver algumas das entrevistas que eu fiz e assim por diante, é simplesmente ir ao YouTube e pesquisar meu nome. Eu fiz uma entrevista com o comentarista chinês Zhang Weiwei, que teve muitas visualizações. E para ler meus textos, você pode acessar o site do Global Institute for Tomorrow, www.giftinst.com. www.gift-inst.com. But the gift web. Vou colocar o link do seu site na descrição deste vídeo abaixo. Pessoal, por favor, confiram a análise do Chandran. Sr. Lotas Chandran, muito obrigado pelo tempo de vocês hoje. Thank you very much for your time today. Nice job. Can I just say, if you allow me 30 seconds? Posso dizer uma coisa? Se me derem 30 segundos, tem um novo livro saindo que acho que as pessoas vão achar muito interessante. Chama-se Understanding China. Ele foi originalmente escrito como um relatório para o Clube de Roma, mas devido ao grande interesse, a editora acadêmica Routledge assumiu a publicação. Será lançado em novembro, e as pré-vendas já estão disponíveis no site. O livro se chama Understanding China, e não se trata de criticar nem de elogiar a China. A maioria dos livros sobre a China ou diz a China é ótima, ou apenas a critica. Esse livro não faz nenhuma das duas coisas. Ele diz, esta é a China, entenda por si mesmo, e traz muitos dados. É escrito de forma simples, para que o leitor comum, sem tom acadêmico, possa compreendê-lo e tirar suas próprias conclusões. Sabe o que faremos em novembro, quando isso for lançado? Escreva para mim novamente. Podemos fazer outra conversa, ou talvez um painel com mais um ou dois críticos para discutir a China, porque este é um tema tão crucial, tão crucial. Chandran Nair, muito obrigado pelo seu tempo hoje. Thank you very much for your time today. Obrigado por me receber. Sou Alai Pafru. Muito obrigado, cuide-se. Tchau. Bye-bye.